Amém? Você que tem sua Bíblia, abra comigo aí no Evangelho de São João, capítulo 9. Hoje é o culto da família. Hoje é o culto da família, né? Versículo 25. Capítulo 9, versículo 25. Irmãos, fica com a gente. Não muda não, fica com a gente. Deus tem algo para falar no seu coração nessa noite. Amém? 9, versículo 25 diz assim: Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Amém? Pode assentar com a bênção de Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus estava no templo em Jerusalém. E na verdade aqui ele estava caminhando para o encerramento do seu ministério aqui na terra. E a Bíblia diz que ele estava ensinando no templo. E quando ele olha para um lado, a Bíblia diz que ele vê um homem cego. A Bíblia está dizendo que esse homem, ele era cego de nascença, ele nunca vira antes, ele nunca enxergou antes. Cego de nascença, nasceu desse jeito. A Bíblia diz que Jesus, ele fixou os olhos naquele homem, ficou olhando para aquele homem. Talvez muitos de nós já tivemos essa experiência de às vezes olhar para uma pessoa e ficar com os olhos fixos naquela pessoa. E Jesus ficou olhando fixo para aquele homem. E como Jesus era alvo de atenção das pessoas, inclusive dos discípulos, quando ele olhou para aquele homem, eles perceberam que Jesus olhou de forma além do normal para aquele homem. E isso chamou a atenção dos discípulos. Por isso está escrito aí na sua Bíblia assim: Mestre, quem pecou, ele ou os pais? Às vezes é um versículo que nós lemos ele assim, sem entender o contexto. Mas eles só fizeram essa pergunta para Jesus porque Jesus ficou olhando durante um tempo além do normal para aquele homem. Porque na verdade essa pergunta nos faz entender que as pessoas naquele tempo acreditavam que todo o sofrimento era resultado de pecado. Que todo o sofrimento era resultado de alguma coisa errada que alguém havia feito em algum tempo. Na verdade, Deus nunca quis que nós sofrêssemos, gente. Essa é a verdade. Mas quando o pecado entrou no mundo, ele entrou, o pecado e a morte, a dor, o sofrimento, ele entrou exatamente por causa do pecado do homem, da desobediência do homem. E isso trouxe o quê? Sofrimento para a raça humana. Isso trouxe a morte, por que não dizer? E esse homem, a Bíblia diz que ele nunca viu nada na vida, que ele não tinha noção de nada, que ele não tinha a menor noção das coisas da vida, de cores, noção de tamanho, noção de espaço, porque ele nunca havia enxergado antes. A Bíblia diz que ele já nasceu com aquela cegueira. Eu não sei se vocês sabem, nós temos nossos olhos 7 milhões de células, que nós chamamos de células cones. E essas células, elas têm a função nos nossos olhos de nos fazer ver milhões e milhões e milhões de cores diferentes. Mas naquele homem,
era diferente, porque a Bíblia diz que ele nunca enxergou na vida. Na verdade, ele não tinha nem essa célula, porque ele era cego de nascença. Ele não tinha como enxergar. E ele não sabia diferenciar as cores, as folhas, as pessoas, altura, profundidade, porque ele nunca enxergou nada. Mas interessante, irmãos, que nós, seres humanos, e com certeza nós, normais, que enxergamos normal, a Bíblia diz que nós temos uma inteligência representacional. O que significa isso? Significa que as imagens, elas ficam armazenadas. E que ainda que nós estejamos com nossos olhos fechados, você consegue imaginar a cor das coisas. Isso é científico e é realidade. Mesmo sem você estar com os olhos abertos, você consegue ver, porque fica armazenado ali. E a Bíblia diz aqui sobre esse homem, que diferente de todos nós que conseguimos imaginar, aquele homem ele não conseguia imaginar nada. E eu queria dizer uma coisa aqui muito forte para vocês. A mente daquele homem era uma mente que vivia em trevas. Porque nunca foi formado nada na mente dele. Ele nunca conseguiu entender nada. Ele nunca conseguiu. A mente dele era uma mente de trevas. Ele nunca viu o rosto dos seus pais, da sua mãe, dos seus amigos. Ele não tinha nenhuma imagem dentro dele. Eu até acredito que os médicos oftalmos daquele tempo diziam que a situação daquele homem era uma situação que não tinha jeito, que não tinha solução, que era impossível que acontecesse alguma coisa. E aqui eu começo a minha mensagem nessa noite, dizendo que nós somos influenciados pelos nossos pais, gente. E a influência que nós recebemos dos nossos pais, ela se constitui em positiva ou negativa. Esta é a verdade. Todos nós, a minha influência é dos meus pais. E a Bíblia está dizendo que os pais daquele rapaz, que não era um bebê, o pegaram e o colocaram na porta do templo, para que ele pudesse viver de esmolas, para que ele se tornasse um pedinte naquela porta, esperando que uma moeda chegasse, que uma ajuda chegasse. Os pais exercendo influência sobre aquele rapaz. Os pais exercendo influência sobre ele. E certamente as pessoas que viam aquele rapaz pensavam assim: não tem jeito para ele, o fim dele é esse. A vida dele é ficar de esmola, dependendo de alguém que o levasse, que o coloque ali. E aí eu falo sobre a influência dos pais, sobre os filhos, a influência dos pais sobre nós, que podem ser negativas ou positivas. Interessante, irmãos, que quando a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, quando a gente não entende o que está acontecendo na nossa casa, na nossa família, o primeiro passo que nós tomamos é procurar alguém para culpar, para responsabilizar aquilo que está acontecendo. Quando você descobre que tem alguém se envolvendo com drogas, com vícios na sua casa, quando uma situação começa a sair do controle das suas mãos, a primeira atitude nossa é procurar um culpado. Veja bem o que a Bíblia diz: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Eles estavam à procura de alguém que pudesse ser responsabilizado. E isso é muito comum dentro dos lares, as pessoas tentar responsabilizar ou o pai ou a mãe, ou responsabilizar os antepassados por alguma situação que esteja acontecendo dentro da sua família.
Há muitas famílias que têm grandes problemas no tocante a isso, porque as pessoas se tornam complexadas, porque alguém o tempo inteiro fica tentando responsabilizar por um fracasso ou por alguma coisa que não deu certo na sua família. E às vezes nós nos esquecemos, irmãos, que a cura, que o milagre, eles só acontecem quando há necessidade e esperança. Que ao invés de nós ficarmos procurando alguém para culpar, nós precisamos apresentar necessidades, apresentar esperança. Porque aonde o homem está, igreja, nós não podemos nunca declarar: não tem saída para essa casa, não tem saída para essa família, não tem saída para essa pessoa. Sabe por quê, meus amados? Porque na verdade, aquele homem nasceu cego. Na verdade, aquele homem nasceu e a vida dele nasceu condenada para morrer daquele jeito. Na mente da sua família era uma tragédia, era uma decepção para aquela família, era uma desilusão para aquela família. Mas eu quero declarar nessa noite que nós precisamos entender que quando há necessidade numa casa, quando há esperança, ainda que seja de uma pessoa que humanamente falando não tinha solução para ele, mas quando há necessidade e quando há esperança, esse é o palco predileto para que Deus faça um milagre dentro da sua casa. Esse é o lugar específico que Deus deseja. Nós às vezes passamos o tempo inteiro falando do nosso filho, do nosso marido, da nossa casa, e nos esquecemos que a esperança e a necessidade é o palco para que aconteça algo de bom dentro da nossa casa. Sabe por quê, meu amado, minha amada? Nunca diga impossível, porque não há impossível para Deus. Nunca diga que não tem jeito, porque não há impossível para Deus. Nós às vezes falamos isso, nós declaramos isto. Porque quando Jesus está em um lugar, sempre poderá acontecer algo sobrenatural. Quando há carência, quando há dor, quando há sofrimento, quando há desespero, aquele é o lugar onde pode acontecer alguma coisa. Aquele é o lugar onde Deus pode fazer alguma coisa. A grande verdade, meu amado, minha amada, Deus nunca deixou de ser Deus, mesmo diante dessa crise, mesmo diante da maior dificuldade que você possa estar enfrentando hoje aí na sua casa. Eu quero ser boca de Deus nessa noite de domingo para declarar que Ele não deixou de ser Deus. Por mais impossível que pareça, por mais difícil que possa se apresentar a situação, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele está no controle da situação. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus olhando para aquele homem, Ele salivou no chão, ou cuspiu, como você quiser entender, e Ele se agachou, olhando para aquele homem, e Ele começou a passar a mão na sua saliva que estava no chão, olhando para aquele homem. E de repente a Bíblia diz que Jesus se levanta e Ele passa as mãos, ou a mão no rosto daquele homem e tira. A Bíblia está dizendo que a única impressão que aquele homem teve é de alguma coisa úmida no seu rosto. A única impressão que ele tinha é de algo úmido nos seus olhos, algo meio que úmido, molhado, mas ele não sabia de nada. A Bíblia diz que a sua mente era uma mente de trevas, então ele não tinha noção. E consequentemente, após aquela umidade no rosto, a Bíblia diz que uma voz veio e disse assim: desce e lava no tanque os seus olhos. Ele nem sabia quem disse isso para ele, porque ele não enxergava, ele não tinha visão, ele não tinha a menor concepção de imagem e visão. E aí eu quero dizer algo para você nessa noite, que me ouve aí na sua casa e onde quer que você esteja. Às vezes nós resistimos, igreja,
Mas a obediência sempre quebra a maldição. A obediência sempre traz favores para você, filho que me assiste. Para você, filha, que às vezes a sua mãe diz para você que não é a hora, que não é desse jeito, mas você, por entender, acha que tem sido o seu jeito. Quantas e quantas filhas hoje estão arrependidas porque não ouviu a voz da mãe, porque não ouviu a voz do pai? Quantos e quantos casamentos que iniciaram de forma equivocada? Não que um dos dois não sejam bons, mas porque lá atrás a voz de alguém não foi ouvida. Porque lá atrás, na hora necessária, importante, você deixou de ouvir a voz de alguém que só queria o seu bem. De alguém que só queria, certamente, te mostrar o caminho. Porque quando meu pai e minha mãe falam comigo, por mais que eu ache que eles sejam chatos, caretas e quadrados, eles já passaram por esse caminho. Eles já se iludiram um dia. Eles já acharam que poderia começar uma família sem ter nada. Eles já acharam um dia que podia começar um casamento sem ter absolutamente nada. Como diziam os antigos, morar debaixo da ponte. Mas aquele homem, ele ouviu a voz de Jesus. Ele entendeu e ele desceu. E a Bíblia diz que ele desceu. E quando ele desceu lá no tanque, ele abaixou e passou as mãos nos olhos. E passou as mãos nos olhos. E quando ele olhou para cima, ele viu os céus. Ele viu que os céus eram azul. E ele começou a falar: que lindo é o céu, que lindo é o céu. E ele olhou para o sol. Ele disse: olha como o sol que aquece a minha pele é maravilhosa. Ele nunca tinha visto o sol diante dos seus olhos. Eu imagino que ele ficou emocionado. Eu imagino que houve lágrimas naquele momento de emoção. E ele começou a olhar e começou a ver. E ele viu a cor das folhas. E ele viu a cor das árvores. E ele viu tudo que estava em sua volta. E eu quero dizer nessa noite, querido, às vezes o milagre que nós estamos buscando, ele está em nossa volta, mas nós estamos cegos. Eu comentava hoje de manhã, igreja, que essa pandemia tem servido para muita coisa. E uma das coisas que eu tenho descobrido nessa pandemia é o valor da minha mulher. A Sheila, ela todo dia prepara um lanche para as crianças lá em casa. Ela faz uma pizza, faz um cachorro quente, pica a salsicha em 10. Ela vai se inventando a cada dia, porque as crianças estão em casa. Interessante, irmão, não que eu seja um marido ruim, mas eu nunca tinha visto esse valor da minha mulher. Sabe por quê? Eu era cego. Eu era cego de nascença. E essa pandemia tem servido para muitos de nós, maridos, esposas, filhos, enxergar o milagre que está em nossa volta. Aquele homem nunca viu a cor das folhas, ele nunca tinha visto a cor das árvores, mas no dia que ele foi curado da cegueira, ele começou a enxergar aquilo que estava em volta dele. Meu amado e minha amada, olha para o seu marido, olha para a sua esposa, olha para os seus filhos, olha para a sua casa. É o milagre que está em sua volta, que a cegueira até hoje não deixou você ver. Irmãos, minha esposa tem muitas virtudes, mas há virtudes nela que eu só estou enxergando agora, depois de quase 15 anos de casados. E eu só estou enxergando agora porque minha cegueira foi curada. Eu era cego de nascença. Às vezes eu via outras virtudes nela, outras qualidades nela. E por isso eu digo que Deus está no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena, para curar a sua cegueira dentro de casa, para que você possa ver o marido que você tem, para que você possa ver a esposa que você tem, para que você possa ver os filhos que você tem, filhos, pior que seja, para que você veja, essa casa tem te servido de abrigo, essa casa tem te servido de cobertura. E eu quero nessa noite chamar a sua atenção. Olha para o milagre que está à sua volta. Olha para o milagre que está do seu lado. E aquele homem ficou maravilhado. E ele olhava. E a Bíblia diz então que ele começou a andar. E ele então se abaixou. E ele pegou e viu a terra. Olha a cor da terra.
E ele começou a olhar para as pessoas que ele começou a cruzar no caminho. Gente, tem 35 dias que você não pode abraçar com as pessoas. Quantos e quantos anos nós tivemos a oportunidade de abraçar na igreja, de valorizar as pessoas na igreja, e você nunca valorizou. E você nunca valorizou. E aquele homem começou a olhar para o rosto das pessoas. Olha como as pessoas se vestem, olha como as pessoas são lindas. Eu vi essa semana um filho que alugou um guindaste, e do guindaste ele visitou a mãe dele sem poder entrar na casa dela. Muitos de nós não podemos alugar um guindaste para visitar nossos pais, nossas mães. Tem muitas casas que nós gostaríamos de ir, mas nós não vamos lá porque para não quebrar a quarentena das pessoas que estão lá. Mas durante tanto tempo você teve a oportunidade de abraçar, agora você não pode abraçar. De beijar, você não pode, você tem que usar máscara. De pegar nas mãos e apertar e dizer: como eu te amo, meu irmão. Mas você não pode pegar nas mãos. Mas aquele cego começou a ver as pessoas, e ele começou a valorizar, ele começou a entender as pessoas. E ele foi indo, vendo as pessoas, a roupa, as cores. Olha a cor das árvores, olha as folhas como é que são lindas, e as flores. Que essa quarentena possa te servir, querido, para você enxergar o valor que tem a sua casa, que tem seu marido, que tem seus pais. Eu sei que muita gente vai sair dessa quarentena, e que não é simplesmente abrir a igreja, não é simplesmente sair de casa. Ontem eu ouvi dizer que na Espanha, no dia 4, eles vão liberar para as pessoas fazerem esporte. Não é sair de casa, meu amado. Que você possa sair de casa depois que essa quarentena acabar, curado dos seus olhos. Que você possa estar valorizando melhor as pessoas, seus parentes, seus pais, as pessoas que nós temos a oportunidade a vida inteira de ver o seu valor e nunca vimos. E a Bíblia diz que ele foi andando, e o melhor aconteceu quando ele chegou em casa. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele viu foi o rosto dos seus pais. Ele viu o rosto da sua mãe. Ele viu o rosto das pessoas da sua família. Gente, não adianta ter um carro bonito na garagem, não adianta ter um mega salário, não adianta ter um mega emprego, mas você é visita na sua casa. Você não consegue ver o valor que sua família tem. Por mais que você tenha dinheiro para ficar no melhor hotel que você possa ficar, para andar nos melhores carros, se hospedar nos melhores hotéis, não tem lugar melhor do que a sua casa. E a Bíblia diz que ele chegou ali, ele viu o seu quarto, ele viu a sala da sua casa, ele viu o sofá da sua casa, ele viu. Essa semana eu vi uma reportagem de um pai que se trancou no quarto, porque não aguentava mais as crianças gritando dentro de casa. E as crianças batiam: pai, 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 pai. Irmãos, às vezes eu chego na minha casa cansado, querido, cansado ou não, eu tenho que ter paciência com Samuel e com o Ronaldinho. Porque eles querem me receber. Há quem diga essa semana que teve um pai que trancou no quarto para que eles deixassem ele em paz, porque estava estressado. E você não está entendendo que essa quarentena está te curando dessa cegueira. Sua família é maravilhosa, seus pais são maravilhosos, sua casa, por mais simples que ela seja, é um presente de Deus para você, meu amado. Sabe por quê? Porque hoje Deus está curando o mundo de uma cegueira de nascença. Deus está curando pessoas, irmãos, e eu estou dando o meu exemplo quando eu falo da minha mulher. Quando eu vejo ela ali preparando as pizzas para os meninos, aí depois tem que lavar as vasilhas, aí tem o café da manhã, aí tem o almoço, aí tem o lanche da tarde, aí tem outro lanche, e aí tem que arrumar a cozinha, e já vai assim há 35 dias. Graças a Deus que eu estou enxergando isso, porque eu fui curado dessa cegueira. Que Deus possa te curar hoje dessa cegueira. Que você possa entender que não é simplesmente sair dessa quarentena, não é simplesmente colocar uma máscara e sair pela rua, mas você precisa começar a enxergar o que você não via antes, o que você não enxergava antes, o valor das pessoas, da família, o valor
dos filhos, dos pais. E eu quero encerrar. A Bíblia diz que os fariseus vieram: esse homem é doido, ele não pode curar hoje, porque hoje é sábado. Aí ele fala: se é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei que agora eu vejo. Que você possa ver nessa manhã sua família. Que você possa ver sua casa nessa manhã, nessa noite. Que você possa ver os seus nessa noite. Eu desafio você, chefe de família que está em casa, que de repente só vê problema na sua casa, só vê defeito no seu marido, só vê defeito na sua esposa, só vê defeito nos seus pais, só vê defeito nas pessoas que estão aí. Que Deus possa estar te curando dessa cegueira hoje. Hoje, daqui a pouquinho nós vamos passar no altar aqui. Você vai receber um óleo, você vai receber o pão, você vai receber o que eu falei hoje. Você vai construir um altar para você hoje. Irmãos, nós não podemos sair desta pandemia, nós não podemos sair dessa quarentena do mesmo jeito que nós entramos. Que você possa sair curado da sua visão hoje, que você possa sair curado dessa cegueira. Assim como eu, depois de 15 anos, enxerguei minha mulher em algumas áreas. Que você possa enxergar a sua casa, a sua família. E o mais importante, o Deus que te cura nessa noite. O Jesus que cura os seus olhos. Fica de pé no seu lugar agora. Eu quero orar. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero liberar unção sobre a sua vida nessa noite. Eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero liberar unção sobre você. E eu queria que você, aí aonde você está, que você olhasse para sua família, que você olhasse para sua casa, que você olhasse para sua esposa, que você olhasse para os seus filhos, que você olhasse neste momento, porque você está vendo, você está enxergando a partir de agora. Que bom que nós estamos enxergando, que bom que nós estamos vendo. Irmãos, liberou 10%, 20%, é muito mais que isso, irmãos. Isso é bobagem. Desculpem as autoridades, não é isso. Ser curado da cegueira é muito mais que isso. Ser curado da cegueira é sair diferente de dentro de casa, é valorizando mais as pessoas, é valorizando mais seu pastor, sua igreja. Quanto tempo, irmãos, nós tínhamos ceia aqui, culto, diaconato, música, e as pessoas não dão valor. Bateria. Mas foi preciso que houvesse uma cegueira para que nós pudéssemos enxergar de novo. Filho, veja o valor da sua mãe, veja o valor do seu pai. Que haja cura nessa noite. Nós vamos tomar Santa Ceia agora do fortalecimento. Que você possa ser fortalecido. Que você possa chegar para sua mãe e falar: mãe, obrigado, porque hoje eu fui curado. Meu marido, eu fui curado hoje. Agora, irmãos, eu sei que não é fácil, mas comece a enxergar as coisas boas. Comece a ver as coisas, as virtudes, porque é isso que é preciso. Até mesmo do seu pastor, da sua igreja. Quanta falta essa igreja está fazendo para a gente. Quanta saudade dos cultos da nossa igreja. Quanta falta do louvor, dos acompanhamentos, do povo cantando, batendo palma, se alegrando. Que possamos voltar curados da cegueira depois dessa pandemia, gente. Quantos louvores às vezes nós estávamos cantando aqui e você assentado, você não cantava, você não batia palma, você não participava, porque você era cego. Você era cego. Mas hoje não. Que vontade de bater palma, que vontade de ir no culto, que vontade de encher aquela igreja, que vontade de começar a gritar: ei, amados, quanto tempo! Mas daqui a pouquinho, quando acabar isso tudo, você não estará mais cego, e você vai dizer: esse lugar é um lugar que é muito abençoado na minha vida.
é uma casa de Deus para minha vida, para minha família, porque você foi curado da sua cegueira.